boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre Dia dos Namorados. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Eu tinha 20 anos. Naquele ano, decidi me mudar para a enorme cidade da Califórnia. Eu vinha de uma cidadezinha tranquila, então me senti um pouco deslocado ao ver todas aquelas pessoas por toda parte. Para ser sincero, foi um pouco avassalador. Mas, felizmente, aluguei um quarto com um cara muito gente boa chamado Léo, e ele me ajudou a me adaptar e fazer alguns amigos. Léo e eu não tínhamos quase nada em comum. Ele vinha de uma família muito rica, enquanto eu cresci em uma fazenda. Mas ele sempre me chamava para sair com ele e seus amigos para festas chiques, embora eu deva dizer que nunca me sentia à vontade. Era como se estivesse estampado na minha testa que eu não pertencia àquele mundo. Quando chegou a véspera de Ano Novo, ele me disse que estava organizando uma festa em um arranha-céu incrível. Fiquei surpreso, mas, para falar a verdade, não era o tipo de evento que eu gostava. Então, disse a ele que tinha outros planos, quando na verdade eu só queria ficar sozinho no meu quarto assistindo a uma maratona de Friends de pijama. Por volta das 10 da noite, de repente, a solidão bateu forte, como um balde de água fria. Eu pensei comigo mesmo, não me mudei para tão longe para ficar trancado no meu quarto na virada do ano, enquanto todo mundo estava comemorando. Então, decidi mandar uma mensagem para o Léo para saber se ainda dava tempo de ir para a festa. Ele me respondeu com um vídeo dele cercado por um monte de gente bonita, mas eu não consegui ouvir nada por causa da música alta. Mesmo assim, sua expressão deixava claro que queria que eu fosse. Ele já tinha me mandado o endereço, então me arrumei o mais rápido que pude e saí correndo. Ao chegar ao prédio, passei pelo segurança na entrada, que já sabia que eu estava indo para a festa. Peguei o elevador, de repente, ouvi um barulho alto lá fora, mas não entendi o que era e não dei muita atenção. Quando cheguei ao 15º andar e procurei pelo apartamento C, notei que a porta estava aberta, mas não havia som de música nem de risadas. Fiquei intrigado. Dei uma espiada para dentro. O lugar estava vazio. Havia restos de festa, copos vazios e pratos com petiscos, mas ninguém ali. Aquilo me deixou confuso. Alô? Chamei, mas só o silêncio respondeu. Decidi entrar, e foi então que percebi que a porta da varanda estava aberta, deixando o vento gelado entrar. Mas, quando olhei lá para fora, não havia ninguém. Um arrepio percorreu minha espinha. Algo estava errado. Comecei a pensar que talvez Léo estivesse pregando uma peça em mim, me mandando para aquele lugar só para rir de mim com os amigos. Senti a raiva crescendo e voltei para o elevador. Assim que entrei, notei que havia um senhor baixinho e enrugado lá dentro. Ele sorriu para mim ao sair e disse alguma coisa, mas eu estava tão irritado que nem ouvi. Apenas balancei a cabeça, sem vontade de conversar. Ele insistiu. Parece que seus amigos foram embora da festa. Você sabe para onde eles foram? Não, respondi secamente. Ele apenas murmurou algo e disse: estou descendo. O desconforto cresceu. Sem pensar muito, apertei o botão para o andar seguinte e decidi que desceria de escada. Esse é o seu andar? Perguntou o velho. Não respondi. Apenas ignorei e saí rapidamente. Felizmente, ele não me seguiu. Desci pelas escadas. Quando cheguei ao andar seguinte, comecei a ouvir sirenes de polícia. O clima estava tenso. Muitas vozes, conversas e murmúrios se espalhavam pelo prédio. Aquilo me deixou intrigado. Quando cheguei ao térreo, vi uma pequena janela e me aproximei para olhar o que estava acontecendo lá fora. E, assim que vi, meu corpo congelou. Luzes vermelhas e azuis piscavam por toda a rua. Uma multidão se aglomerava no estacionamento abaixo. Havia algo no chão e as pessoas estavam se reunindo ao redor. Meu coração disparou. A princípio, me pareceu apenas uma pilha de roupas jogadas no chão. Mas, quando desci mais o lance de escada e olhei de novo, meu sangue gelou. Não eram roupas. Era uma pilha de corpos.
Eles estavam espalhados em posições impossíveis, alguns sobre os outros. Havia muitos. E havia muito sangue. A cena era aterrorizante. Mas o pior veio quando meus olhos reconheceram um deles. Era Léo. Fiquei petrificado. Meu peito apertou de um jeito que nunca senti antes. Tudo começou a fazer sentido. As pessoas da festa tinham caído da varanda. Eu não sei descrever o que senti naquele momento. Foi uma mistura de pânico, dor e culpa. Meu estômago revirou, e por um momento achei que fosse desmaiar. Nunca tinha visto nada tão horrível. E saber que meu amigo, com quem eu havia falado há menos de meia hora, estava ali, morto no chão, era insuportável. Com a confusão ao meu redor, fui levado pela onda de medo e desespero. Continuei descendo até o saguão. Eu precisava saber o que tinha acontecido. E não demorou muito para descobrir. Quando cheguei ao térreo, vi 2 policiais imobilizando alguém no chão. Era um homem que se debatia, tentando se soltar. Mas, assim que me aproximei, senti um calafrio na espinha. Era o velho do elevador. Um dos policiais se inclinou sobre ele e gritou: "Por que você fez isso?" O homem ficou em silêncio. Então, lentamente, ergueu a cabeça e olhou diretamente para mim. Seus olhos pareciam perfurar minha alma. Então ele sussurrou. A festa estava muito barulhenta. Fiquei paralisado. Os policiais o algemaram e o arrastaram para fora. Mas ele continuou olhando fixamente para mim até desaparecer. Saí do prédio completamente atordoado. O segurança tentou falar comigo, mas eu estava em choque. Andei sem rumo pela noite fria, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Léo estava morto. E tantas outras pessoas também. Tudo porque um vizinho maluco achou a festa barulhenta demais. E então me dei conta de que, naquela noite, eu escapei da morte 2 vezes. Se eu tivesse chegado mais cedo à festa, se eu tivesse ficado no elevador com aquele homem, em vez de sair para as escadas, provavelmente eu estaria morto também. Mais tarde, descobri pelas notícias que aquele homem entrou na festa armado, rendeu todos os convidados e os obrigou, um por um, a pular da varanda. Os que resistiram, ele matou ali mesmo. Vou começar com a verdade. Na metade dos meus 20 e poucos anos, eu era um completo desastre. Um cara solteiro que fazia o que queria, quando queria. E quando olho para trás, só consigo sentir vergonha, porque a verdade é que fiz muito estrago. Para ser sincero, fui um verdadeiro idiota. Às vezes, a vida me deu boas lições, como quando fui preso pela polícia ou quando fui nocauteado por causa do meu ego superinflado. De forma estúpida, devo dizer. Mas, numa noite no final de outubro, enfrentei a lição mais dura de todas. E é sobre isso que vim te contar hoje. Sempre odiei o Halloween. Quando criança, saía para pedir doces com meus amigos sem usar fantasia e xingava aqueles que não me davam nada só porque eu não estava vestido de forma ridícula. E, como você pode imaginar, esse ódio me acompanhou até a vida adulta. Eu saía com garotas que adoravam se fantasiar e simplesmente me recusava a participar. Evitava até mesmo festas nessa época. Mas, um ano, tudo mudou. Não porque eu passei a gostar do Halloween de repente, mas porque conheci uma garota chamada Brianna. Nos conhecemos por acaso numa noite de terça-feira, num bar. Estávamos conversando. Claro, o amor dela pelo Halloween veio à tona. Mas, ao perceber o quanto eu odiava a data, em vez de se assustar, ela me olhou de um jeito provocante e disse: "Acho que você precisa reconsiderar sua posição." Eu ri e respondi: "Nem morto." Foi então que ela apontou para um canto do bar, onde estavam mais 3 garotas. Todas lindas, e todas exatamente do meu tipo. Brianna as cumprimentou, e elas retribuíram o gesto. Naquele momento, minha mente começou a trabalhar a mil, tentando entender o que ela queria me dizer com aquilo. Mas, então, veio a bomba. Essas são minhas amigas. A gente vai para uma festa de Halloween na floresta. Nenhuma de nós tem par. Se estiver afim, pode ser o nosso dessa noite. Ela disse isso com um tom sensual e piscou para mim. Para ser sincero, eu não fazia ideia de como reagir. Apenas sorri e ri, meio irônico,
enquanto ela começou a me acariciar discretamente por baixo da mesa, me mandando aqueles sinais positivos, se é que me entende. Sem entrar em detalhes, basta dizer que Brianna conseguiu me convencer a ir para aquela festa de Halloween, prometendo uma noite cheia de diversão com suas amigas. Do jeito que eu era naquela época, eu jamais recusaria um convite assim. Foi assim que saí do bar naquela noite, cercado por 3 mulheres incríveis, com o ego nas alturas. Nem me dei ao trabalho de parar para pensar na quantidade de bandeiras vermelhas tremulando diante de mim. Primeiro, quem faz uma festa de Halloween numa terça-feira, no meio da floresta, e sem aviso prévio? Pode até ser possível, mas não é comum. Segundo, que tipo de mulher, em sã consciência, convida um estranho de um bar para acompanhá-las até uma floresta? Elas não sabiam nada sobre mim, mas eu, na minha ignorância infinita, só enxergava a oportunidade de passar uma noite incrível com 4 garotas lindas. Então, entrei no meu carro com Brianna e uma das amigas dela, enquanto as outras 2 seguiam em carros separados. Disseram para eu apenas acompanhá-las, porque Brianna sabia o caminho da festa. Preciso dizer que isso foi antes do GPS se tornar algo comum, então essa era a minha versão de uma aventura. Dirigimos por um tempo, e logo comecei a questionar minha decisão. A dúvida começou a surgir conforme percorríamos uma estrada completamente escura. A única coisa que me iluminava era a lua, e a excitação de estar cercado por aquelas garotas. Mas eu realmente sabia para onde estava indo? Obviamente, não. O clima foi ficando cada vez mais estranho conforme nos aprofundávamos na floresta. E lá estava eu, ignorando todos os sinais de alerta, certo de que aquela noite acabaria sendo inesquecível, mas pelos motivos errados. Brianna era esperta. Sabia exatamente o que estava fazendo. Toda vez que uma dúvida passava pela minha cabeça, era como se ela lesse meus pensamentos. Do nada, me beijava no pescoço ou sussurrava algo provocante, fazendo todas as preocupações evaporarem. Finalmente, o carro da frente parou à beira da estrada, e eu fiz o mesmo. Mas ali não havia nenhuma luz, nenhum som, nada. Então, as 2 garotas pegaram lanternas e fizeram sinal para que eu a seguisse. Foi aí que vi um pequeno caminho quase escondido pela vegetação ao lado da estrada. As 3 amigas iam na frente com as lanternas, enquanto Brianna e eu íamos logo atrás. No meio da caminhada, tentei escutar qualquer barulho, música, risadas, qualquer coisa que indicasse uma festa. Mas tudo o que ouvi foi o silêncio profundo da floresta. E aquilo me deu um pressentimento ruim. De repente, as garotas começaram a correr. Brianna me segurou. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela apenas colocou o dedo nos meus lábios, me silenciando. Depois, me lançou um olhar sedutor e começou a me empurrar levemente para trás, me fazendo andar de costas. Naquele momento, eu só estava indo com o fluxo. Achei que fosse algum tipo de jogo erótico e que, mais tarde, as outras garotas apareceriam de lingerie ou algo assim. Não me julgue. Eu estava bêbado e completamente excitado com toda aquela situação. Ela me guiou até uma árvore. Estava tão escuro que eu mal conseguia ver seu rosto, mas havia luz suficiente da lua para enxergar seu olhar penetrante. Então, Brianna sussurrou no meu ouvido: "É hora", e se aproximou para me beijar. Fechei os olhos, esperando o beijo, mas, em vez disso, recebi uma pancada violenta na cabeça. Instintivamente, levei as mãos à cabeça por causa da dor, mas foi aí que veio o segundo golpe. Dessa vez, com o que parecia ser o fundo de uma lanterna. Caí de joelhos, atordoado. Eu não fazia ideia de que ela estava carregando uma bolsa pesada. Quando me levou até a árvore, tirou aquilo de dentro. Sinceramente, eu nem notei. Até que ela me acertou com tudo. Não sei o que tinha dentro, mas foi uma pancada forte o suficiente para quase me apagar. Enquanto estava no chão, encolhido, ouvi passos rápidos se aproximando. Olhei para cima e vi as outras garotas chegando. Mas, em vez de me ajudar, começaram a me chutar e me bater com as lanternas. Logo, me encolhi completamente, tentando suportar a surra, gemendo e gritando de dor. Elas levaram minha carteira, meu celular, meu relógio e alguns anéis que eu usava. Meu telefone era velho e inútil, mas,
Se estivesse comigo, pelo menos poderia chamar a polícia. Depois de alguns chutes a mais e de pegarem tudo o que podiam, elas fugiram, correndo de volta para a estrada. Pouco depois, ouvi os motores dos carros ligando e partindo, me deixando ali, jogado no chão, em estado de choque. Demorei uns 10 ou 15 minutos para conseguir me levantar e voltar para o meu carro. Parecia que eu tinha sido atropelado por um caminhão. Mas, felizmente, elas não levaram o carro. Provavelmente, não encontraram as chaves. Só quebraram o para-brisa e a porta do passageiro. Com muito esforço, dirigi até um posto de gasolina 24 horas. A atendente me ajudou a chamar a polícia. Dei os nomes e as descrições das garotas, mas era óbvio que nunca as encontrariam. Não demorou muito para que eu começasse a mudar minha vida depois daquela noite. Tive sorte de sair dessa apenas com algumas costelas quebradas. Mas, às vezes, ainda me dá um arrepio só de pensar nelas. O que será que estão fazendo agora? Quantos outros passaram pelo que eu passei? E aqui estou eu, nos meus 30 e tantos anos, ainda odiando o Halloween. Depois de terminar a universidade, passei por um período em que me sentia perdido, como um navio sem bússola, sem a menor ideia do que queria fazer da minha vida. Então, como muitos outros, acabei cercado por amigos que estavam tão confusos quanto eu. Nossas noites se transformavam em festas loucas, bebendo até cair, enquanto passávamos os dias dormindo como se não houvesse amanhã. Meu companheiro de bebedeira naquela época era o Damian. Conheci ele no primeiro ano porque dividimos o mesmo quarto, e por sorte, nos demos muito bem. Então, quando decidi sair e alugar meu próprio lugar, Damian embarcou junto nessa aventura. Não demorou muito para que ele se tornasse a alma das festas, bebendo mais do que qualquer um que conhecíamos. Todo fim de semana, os outros caras se juntavam à nossa mesa apenas para, no final, se renderem diante do Damian. Eu, no fundo, admirava a resistência dele para beber, mas, ao mesmo tempo, me preocupava com o rumo que aquele estilo de vida poderia levá-lo. E eu tinha motivos para isso. Quando nos formamos, nos vimos na mesma situação, diplomas na mão, empregos medianos e muitas dúvidas sobre o futuro. A verdade é que poucas empresas se interessam por recém-formados, então tivemos que nos contentar com o que aparecia. Um ano se passou e nem eu nem Damian conseguimos nada em nossas áreas. Durante a semana, lidávamos com os nossos turnos miseráveis. Nos fins de semana, afogávamos as frustrações em bebidas e exageros. Nada mudou. Ele continuava bebendo sem controle, e eu tentava apenas sobreviver a mais uma noite de loucura, enquanto nossos salários, já pequenos, se esvaiam nos bares. Com o tempo, comecei a perceber que aquela rotina estava sugando minha alegria. O álcool passou a ocupar um espaço grande demais na minha vida. Preso nos meus próprios problemas, não notei o quão rápido Damian estava se autodestruindo. Era evidente que os dois tínhamos um problema sério com a bebida, mas, no caso dele, a situação era ainda mais grave. No começo, achávamos engraçado desafiar os valentões que se achavam durões porque conseguiam beber bastante. Mas, depois da faculdade, a realidade bateu forte. A bebida deixou de ser algo apenas para os fins de semana e se tornou o único momento em que Damian se sentia feliz. Ele começou a beber de manhã cedo, dizendo que uma cerveja no café da manhã era a melhor forma de começar o dia. No início, eu ria disso, mas logo percebi que a coisa estava fugindo do controle. Sempre que tentava falar sobre o assunto, Damian só ria e dizia que eu estava exagerando, fazendo piadas sobre como o álcool era o motor da vida dele e que sua maior habilidade era segurar a bebida. Certa vez, um colega de trabalho organizou uma festa de aniversário. Claro, estávamos lá. Naquela noite, os anos de excessos começaram a cobrar um preço. Logo depois de chegar, Damian encontrou alguém disposto a desafiá-lo e os dois começaram uma competição de quem bebia mais. No começo, parecia só mais uma brincadeira, mas, depois de um tempo, notei que algo estava diferente. Ele não estava apenas bêbado, sua pele começou a ficar amarelada e ele suava demais. Fiquei preocupado e perguntei se ele estava bem, mas ele me respondeu com um "tá tudo tranquilo" mais falso que nota de R$3. Mais de uma hora se passou,
e eu acabei me distraindo com uma garota interessante que conheci na festa. Quando voltei, fiquei chocado ao ver que Damian ainda estava bebendo sem parar, agora atacando tequila. Eu não conseguia acreditar que ele ainda estava de pé. Mas, de repente, para o espanto de todos, ele desabou no chão. O barulho da queda silenciou a festa por um instante. Alguns riram e aplaudiram, achando que era apenas mais uma bebedeira. Mas eu sabia que aquilo não era normal. Corri até ele e tentei acordá-lo, mas Damian não reagia. Entrei em pânico. Convenci um colega a me ajudar a carregá-lo até o meu carro. No caminho, tentamos despertá-lo inúmeras vezes, mas ele não respondia. O que me deixou ainda mais assustado foi perceber que sua pele estava ficando pálida e sua respiração estava irregular. Dirigi em disparada até o hospital, com o coração disparado no peito. Fiquei com ele na emergência, assistindo os médicos tentarem estabilizá-lo, enquanto minha cabeça era bombardeada por pensamentos aterrorizantes. Era 1 da manhã quando meu pior pesadelo se confirmou. Damian precisava de um transplante de fígado. Ele havia destruído completamente o próprio órgão depois de anos de exageros. O médico me disse que, em toda a sua carreira, tinha visto poucos jovens com danos tão severos. Aquela notícia me atingiu como um balde de água fria. Eu nunca imaginei que Damian estivesse tão mal. Quando finalmente pude vê-lo, ele agia como se nada tivesse acontecido. Passei quase 1 hora tentando fazê-lo entender a gravidade da situação, mas ele apenas se virou para o lado, ignorando tudo o que eu dizia. O médico foi claro. Se ele não mudasse de vida, morreria em poucos anos. Só de pensar nisso, meu estômago se revirava. Damian era mais do que um amigo, ele era como um irmão para mim. A ideia de perdê-lo me aterrorizava, mas ele simplesmente não parecia se importar com a própria vida. Assim que teve alta, voltou à rotina como se nada tivesse acontecido. Eu fiz de tudo para fazê-lo enxergar que aquele estilo de vida era insustentável. Decidi parar de beber também, na esperança de que isso o incentivasse. Mas não adiantou. Ver Damian se autodestruindo foi o que me fez refletir sobre minha própria vida. Então, comecei a ir à academia, me alimentar melhor. Ao longo do tempo, perdi 18 quilos. Passei a me sentir bem comigo mesmo e tentava convencê-lo a fazer o mesmo. Mas Damian seguia com sua atitude de tá tudo bem, sem dar importância ao que estava acontecendo. No fim, percebi que não podia apenas assistir ele se destruir. Então, tomei a difícil decisão de me mudar. Ele não aceitou bem a notícia. A partir daí, nossa amizade esfriou. Quase não nos falávamos mais, e era evidente que não tínhamos mais nada em comum. Enquanto eu buscava uma vida melhor, ele continuava em uma espiral sem fim. Nunca vou esquecer o dia em que vi Damian imóvel no caixão. Seu corpo estava tão deteriorado que quase não o reconheci. Aquilo me partiu o coração. Chorei não apenas pela perda de um amigo, mas porque sabia que esse fim já era esperado. Ele nunca quis lutar pela própria vida. Mesmo sabendo que fiz tudo ao meu alcance para ajudá-lo, não pude evitar a culpa. Queria ter conseguido convencê-lo a mudar. A partir daquele momento, minha vida deu uma guinada. Quanto mais otimista eu me tornava, mais motivação tinha para melhorar outras áreas da minha vida. Sem perder dias me recuperando de ressacas, tive tempo e energia para ajudar os outros. Passei a fazer trabalho voluntário com estudantes com necessidades especiais e fui incentivado a voltar para a escola e me tornar professor. Já estou nessa profissão há quase 7 anos e gosto cada vez mais do que faço. Um tempo atrás, um aluno me perguntou sobre minha vida antes de ser professor. Me senti desconfortável em contar o quanto desperdicei, mas queria que ele entendesse a importância de cuidar da própria saúde. Eu disse a ele: quando somos jovens, achamos que temos todo o tempo do mundo para desperdiçar. Mas aprendi que, quanto mais tempo livre eu tinha, mais problemas eu encontrava. Talvez não fosse a resposta que ele esperava, mas era uma lição que valia a pena aprender. Eu me lembro daquele dia como se fosse ontem. Minha irmã, Susan, havia organizado uma festa de ano novo na sua nova casa, depois de meses de preparação. Era a nossa primeira celebração juntas desde o divórcio dela, e apesar de tudo o que tinha acontecido,
Eu estava me sentindo otimista. Lembro que a casa estava cheia de amigos, familiares e vizinhos. Minha irmã e eu estávamos sentadas à mesa com a filha dela, Hannah, de 6 anos, curtindo o clima bom e a companhia das pessoas importantes na vida dela. Tudo estava indo bem até que Hannah, com sua vozinha empolgada, interrompeu. Mamãe, o Papai Noel está lá fora. Eu ri enquanto acariciava o cabelo dela. Ah, o Papai Noel. Ele veio semana passada. Lembra? Deixou vários presentes, disse Susan. Mas ela insistiu. Não, mamãe, ele está lá fora agora. Hannah nunca tinha sido tão insistente. Então, no final, decidi seguir ela e ver o que estava acontecendo. Coloquei o casaco e fui atrás dela, enquanto ela falava sobre o que tinha visto. Saímos para o jardim. Para minha surpresa, vi um homem grande de roupa vermelha perto de uma lixeira, tirando um saco de lixo. Mas não havia nada ali que me dissesse que era o Papai Noel. Querida, isso não é o Papai Noel, é só um homem qualquer fantasiado. Vamos entrar, disse eu. Mas ela estava firme. Não, é ele sim. Ele tem uma barba longa e uma sacola de presentes. Decidi dar por encerrado e sugere que voltássemos para dentro. Mas, justo naquele momento, o homem fez algo que me chamou a atenção. Suas cadarços haviam se soltado e ele me pediu para amarrá-los novamente. Então, eu me agachei e fiz isso. Quando olhei mais uma vez na direção da lixeira, o homem já não estava mais lá. Presumi que ele tivesse ido embora. Então, peguei a mão de Hannah e fomos em direção à casa. Mas, assim que estávamos prestes a entrar, um grito estridente ecoou de dentro da casa. A calma foi imediatamente quebrada e os gritos começaram a se espalhar por todo lado. O que está acontecendo? Perguntou Hannah, mas eu também me perguntava a mesma coisa. Os gritos continuaram e eu sabia que algo muito ruim estava acontecendo lá dentro. Então, disse a Hannah para correr até a casa da vizinha, a senhora Rogers, em quem confiávamos, e ficar lá até que eu fosse buscá-la. Vai e não volte até eu te procurar, entendeu? Ela assentiu, embora com medo, e correu. Eu também corri em direção à casa. Ao atravessar o pátio, senti o calor que vinha de dentro da casa. Algo estava errado. Entrei na sala de jantar vazia, com pratos e copos espalhados. Ao entrar no corredor principal, ouvi passos apressados, e foi então que vi Matt, um amigo de Susan, correndo em minha direção, chorando. Ele está matando a gente, gritou ele, e isso me fez gelar a espinha. Queria perguntar o que estava acontecendo, mas, antes que eu pudesse chegar mais perto, um clarão de fogo iluminou o corredor, enquanto os gritos se intensificavam. Fiquei petrificada ao ver Matt cair no chão em frente a mim, completamente em chamas. Olhei para cima. Por trás dele, um homem com um lança-chamas apareceu das sombras. Eu não podia acreditar no que estava vendo. O homem usava um traje vermelho queimado e carregava um lança-chamas, uma arma que eu nunca imaginei ver de perto. Sua máscara parcialmente queimada revelou um rosto marcado, e meu coração parou quando percebi que era o mesmo homem que eu tinha visto perto da lixeira. Não houve tempo para perguntas. O homem levantou o lança-chama, se mirou em mim, disparando uma rajada de fogo que iluminou o corredor. Por sorte, reagi a tempo. Me joguei no chão e rolei para o lado, sentindo o calor das chamas roçando meu braço, como se minha pele estivesse derretendo. Desesperada, corri para a sala de jantar, mas logo percebi que era um beco sem saída. Procurei freneticamente algo para me defender, mas ouvi passos se aproximando e me escondi atrás da porta do armário de casacos, tentando não fazer barulho. De fora, ouvi outro grito, alguém implorando por sua vida. Poucos segundos depois, o rugido do lança-chamas soou novamente na casa. O cheiro de carne queimando começou a se misturar com a fumaça que invadia todos os cantos daquele lugar que eu conhecia e amava. Por um segundo, pensei na minha irmã e meu coração afundou. Será que ela estava viva? Ou teria se tornado mais uma vítima desse louco? Não havia tempo para pensar. Eu tinha que sair de lá antes que tudo piorasse ainda mais. A casa estava em chamas e cada segundo contava. Encontrei um castiçal pesado em uma das mesas próximas e o agarrei com força, pensando que poderia usá-lo para me defender, caso fosse necessário.
Era improvável que servisse contra um lança-chamas, mas era melhor do que nada. Os passos pararam bem em frente à sala de jantar. O homem estava procurando alguém, provavelmente eu. Me agachei atrás da porta, tentando fazer o menor barulho possível. Foi então que vi a sombra dele entrando no próximo cômodo. Aproveitei a oportunidade. Como um louco, corri em direção a ele. Dei um golpe com o castiçal na lateral da cabeça dele e consegui derrubá-lo. Mas, ao vê-lo cair, meu corpo congelou. O homem era Bruce, o ex-marido de Susan e pai de Hannah. Aquele desgraçado havia ameaçado Susan quando ela decidiu se separar dele, e agora estava cumprindo a sua ameaça. Ele me viu também, mas não disse nada. Então, me empurrou com tanta força que eu caí para trás. Pegou uma faca do cinto e se lançou sobre mim. Levantei o braço para me proteger, mas a lâmina cortou o fundo e a dor foi insuportável. Rolei para o lado e tentei usar o castiçal para bater nele novamente. Dessa vez, ele conseguiu me evitar e se levantou rapidamente, pegando o lança-chamas de volta. O som metálico enquanto ele se preparava para disparar em minha direção me causou um pânico terrível. Então, corri mais uma vez, mas dessa vez em direção à porta principal. O calor estava insuportável e eu podia sentir as chamas devorando as paredes. Respirar se tornou um desafio, e minhas pernas estavam tremendo como gelatina. Mas disse a mim mesma que parar significaria morte certa. Então continuei correndo em direção ao corredor. Mas, antes de chegar à porta, uma sensação terrível de queimação correu pelas minhas costas. Olhei para trás e vi minhas roupas em chamas. Bruce havia disparado, justo antes de eu conseguir escapar. Caí no chão, na grama, e rolei desesperada tentando apagar o fogo. Gritei tão alto que senti minha garganta rasgar, e de dentro da casa, o rangido e estalo das vigas fez meu coração parar. Assim que me levantei, vi Bruce parado em frente a uma das janelas, me observando. O silêncio da noite foi quebrado pelo som de sirenes distantes. A polícia e os bombeiros chegaram, justo quando Bruce desapareceu da vista. Um minuto depois, ouvi um tiro de dentro. Ele havia matado mais alguém. Não, quase não havia ninguém mais vivo lá dentro. Enquanto eu tentava processar o que estava acontecendo, as chamas continuavam a crescer, consumindo tudo em seu caminho. Quando os bombeiros finalmente chegaram e conseguiram controlar o fogo, eu desabei no chão, exausta e dolorida. Os paramédicos me cercaram, me cobrindo com cobertores, enquanto os bombeiros lutavam contra o fogo. Então pensei em Susan e nos outros convidados, me perguntando se alguém mais tinha sobrevivido. Os bombeiros levaram quase uma hora para controlar as chamas, e quando finalmente encontraram Bruce morto no chão da sala de estar. Seu corpo estava carbonizado, e a posição da arma confirmou que ele havia tirado sua própria vida enquanto tentava apagar o fogo. Ao removerem os corpos, encontraram Susan na cozinha com duas amigas dela, e outros corpos estavam espalhados pelo corredor e sala de jantar. Dos 25 convidados, apenas alguns conseguiram escapar, incluindo eu. A polícia investigou o que havia acontecido e descobriu que Bruce vinha planejando aquilo há semanas. Ele comprou o lança-chamas em peças e montou ele em segredo, deixando mensagens que destilavam ódio contra Susan, culpando-a por todos os seus problemas. No meio de todo o caos e do sofrimento pela perda de muitos dos meus entes queridos, principalmente minha irmã, a única coisa que me trouxe algum conforto foi saber que Hannah estava segura na casa dos vizinhos. Ela não viu nada do que aconteceu, felizmente. Foi a única que saiu completamente ilesa, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Todo ano novo, a memória daquela noite volta para me assombrar. O cheiro de fumaça, o calor do fogo, os gritos. São coisas que nunca vou esquecer. Naquela noite de ano novo, vivemos um filme de terror e um dos mais cruéis. Alguns meses depois, contei para Hannah que o Papai Noel não existia. Sei que foi cedo demais, mas eu não suportava a ideia de ver alguém vestido de Papai Noel novamente. Só de pensar nisso, ainda me arrepio e choro à noite. Desde então, ela ficou sob minha guarda. Hoje, ela é uma jovem mulher e eu faço o meu melhor para garantir que aquela noite fatídica não se torne uma cruz para ela, como é para mim.
Eu vou começar dizendo que eu realmente não suporto festas. Para a maioria das pessoas, sair com os amigos e se divertir é ótimo, mas para mim é mais estressante do que divertido. Agora estou casado, graças a Deus. Minha esposa também prefere evitar esses eventos malucos. Quando eu era mais jovem, costumava sair para festas quase todo final de semana. E a verdade é que fazia isso mais para me encaixar e por pressão dos amigos do que porque realmente gostava. Eu sou uma dessas pessoas que não se dão bem com a vida noturna. Nem sonho em ficar acordado a noite inteira ou beber álcool. Lembro que no meu último ano de ensino médio, meus amigos me convenceram a ir a uma festa na casa de um amigo chamado Ben. Naquele dia, inventei 1000 desculpas, mas a verdade é que ele quase me implorou para ir, pois seria uma espécie de despedida do grupo. Durante a semana, todo mundo só falava daquela festa, fazendo planos e contando os dias até sábado. Diziam que as coisas ficavam muito loucas nessas festas. Enquanto todos estavam animados, eu só me sentia mais ansioso. Mas já tinha prometido que ia, então não tinha como voltar atrás. Finalmente, o sábado chegou e eu fui para a casa deles mais cedo, procurando um cantinho onde eu pudesse ficar mais afastado do caos. Embora estivesse tenso no começo, aos poucos começaram a me convidar para tomar os drinks. Honestamente, não sou muito de beber, mas como era nossa última grande festa, decidi tentar me enturmar. Esforcei-me para me divertir. Surpreendentemente, comecei a relaxar um pouco e me diverti mais do que eu esperava. Ria e me misturava com os amigos, o que foi algo que eu não tinha antecipado. A festa começou cedo, por volta das 19 horas. Para minha surpresa, por volta da meia-noite já estava quase acabando. Comecei a pensar que talvez sair para uma festa com os amigos não fosse tão ruim assim. Não queria sair imediatamente por 2 razões. Primeiro, já tinha bebido um pouco e não estava em condições de dirigir. Então decidi ficar e ajudar o Ben a arrumar a casa, já que ele morava sozinho com a mãe, que voltaria de viagem pela manhã e ele não queria que ela encontrasse tudo uma bagunça. Você sabe como as mães são com limpeza e organização. Não fui o único que ficou. Alguns outros também ajudaram enquanto outros planejavam passar a noite. Depois de um tempo, a casa estava mais apresentável e eu já estava pronto para voltar para minha casa. Mas antes de sair, fui ao banheiro. Enquanto estava lá, comecei a ouvir gritos altos. Ouvi o Ben gritar: "Você não pode aparecer aqui mais, essa não é sua casa." Essa frase foi seguida de outra voz masculina profunda e muito agressiva, que respondeu: "Cala a boca, eu venho quando eu quiser, porque essa também é minha casa." Fui até a porta do banheiro para ouvir melhor, mas de repente, tudo saiu de controle. Gritos, choros e o Ben implorando: "Por favor, abaixe a arma." Naquele instante, meu coração subiu até a garganta. Havia um homem armado na casa. De repente, ouvi uma série de pancadas, mais gritos e um barulho ensurdecedor. A voz do homem estava completamente descontrolada e eu não fazia ideia se ele estava atacando todo mundo ou só o Ben. Por um momento, pensei em sair do banheiro, mas o pânico tomou conta de mim e eu entrei em choque. Os batidos continuaram, os gritos ficavam cada vez mais altos e o clima estava uma verdadeira bagunça. Tentei ligar para a polícia, mas não estava com meu celular. Lembrei que tinha deixado na cozinha enquanto ajudava a limpar. Quando percebi que não estava com o celular, o pânico se instalou de vez, de ponta a ponta. Agora, estava preso no banheiro, sem poder pedir ajuda enquanto todo o caos acontecia lá fora. O ex-marido da mãe do Ben tinha chegado armado e estava claramente fora de si. Não sabia se era mais perigoso sair ou ficar trancado lá dentro, mas a ideia de abrir a porta e correr o risco de levar um tiro era aterrorizante. Os gritos do homem, que parecia fora de controle, não paravam. Em um momento, ouvi ele dizer que ia matar todo mundo e então 2 tiros foram disparados dentro da casa. O terror tomou conta de mim instantaneamente, mas eu sabia que ninguém tinha se ferido, pois não ouvi nenhum grito de dor, só pânico. Ninguém estava dizendo coisas como "ele está morto" ou "precisamos de ajuda", apenas gritos e confusão. Então, ouvi o homem prometer que o próximo destino da bala seria o Ben, se ninguém se calasse. Eu estava vivendo um pesadelo completo,
E o pior de tudo era que me sentia impotente. Sabia que não havia nada que eu pudesse fazer, mas a ideia de ficar ali, como um covarde, enquanto meus amigos estavam em perigo, me torturava. De repente, o som de vidro quebrando chegou aos meus ouvidos, seguido de empurrões, gritos e a voz do bem pedindo para fugirem. Então, uma rajada de luz entre as sombras, eu ouvi: voltem aqui ou eu prometo que vou atirar em vocês. Mas não durou muito, porque então o eco de 3 tiros fez meu estômago apertar. Meu coração parou quando percebi que o lunático estava correndo atrás dos meus amigos. E justo quando pensei que nada poderia piorar, ouvi ele voltando, caminhando em direção ao banheiro onde eu estava. Primeiro, ele tentou abrir a porta, virando a maçaneta, e depois, quando viu que estava trancada, começou a chutar a porta. Quem está aí? Ele gritou. O medo me paralisou. Aquele homem estava decidido a entrar e fazer o que fosse necessário. O som dos golpes era aterrorizante. Socos com as mãos e algo mais. Um objeto que eu não tinha dúvida de que era a arma dele. Naquele momento, entrei em pânico total e decidi que o melhor a fazer seria me jogar no chão, de barriga para baixo, tampando os ouvidos e rezando para que ele parasse. Enquanto isso, o cara continuava batendo na porta com força furiosa. Pareceu que durou uma eternidade. Aqueles minutos pareciam horas. Eu não conseguia parar de pensar que, a qualquer momento, ele ia quebrar a porta. Não conseguia ouvir nada dos meus amigos, o que me fez pensar que talvez eles tivessem conseguido escapar. Enquanto isso, o homem ficava cada vez mais descontrolado, chutando e empurrando a porta, que, graças a Deus, era bem resistente. Mas de repente, ouvi um som que quase me fez chorar. Sirenes. A polícia estava chegando. Não sabia se era para nós, mas comecei a agradecer a Deus sinceramente. No entanto, parecia que o cara não ouvia nada do que estava acontecendo, porque ele não parava de bater na porta nem por um segundo. De repente, ouvi a porta da frente abrir com um estrondo e a voz de uma autoridade gritar: "Pare, largue a arma e levante as mãos." Depois, ouvi passos correndo em direção ao banheiro. Ouvi um barulho alto e imaginei que ele tivesse sido derrubado, enquanto continuava a gritar ameaças. Foi nesse momento que finalmente encontrei coragem para abrir a porta. Quando o fiz, dei de cara com um policial que me olhou com preocupação e começou a perguntar se eu estava bem. Bem, claro que eu não estava bem. Eu estava aterrorizado, mas pelo menos isso foi um alívio, depois de ter acreditado que poderia morrer nas mãos de um psicopata armado. Enquanto o policial me ajudava a sair, um grupo entrou na casa e rapidamente controlou a situação. Me disseram para esperar em um lugar seguro. Embora ainda estivesse tremendo, senti um alívio imenso sabendo que estava a salvo. Aquela noite mudou tudo. Eu não teria mais medo de festas, mas do que poderia acontecer nelas. E talvez de não deixar meu celular em qualquer lugar por onde fosse. Saí da casa com o policial e foi aí que vi aquele homem pela primeira vez. Ele estava algemado, sendo levado em direção ao carro da patrulha. Num instante, ele olhou para mim. Eu jamais vi olhos tão aterrorizantes. Seus olhos estavam completamente fora de controle, vermelhos e quase saindo das órbitas. O cabelo bagunçado e ele usava uma roupa militar camuflada com botas de combate. Parecia que tinha saído diretamente de um campo de batalha, mas o que realmente me arrepiou foi ver que suas mãos estavam manchadas de sangue. Por um momento, o pânico tomou conta de mim. Achei que aquele sangue fosse de um dos meus amigos, o que me fez olhar ao redor, preocupadamente. Foi quando vi o Ben e mais 5 amigos se aproximando. Eles me abraçaram e começaram a perguntar se eu estava bem, se o cara tinha feito algo comigo. Eu disse que não, mas também perguntei sobre eles e fiquei aliviado ao ouvir que todos estavam bem, embora o maluco tivesse disparado na direção deles. Felizmente, todos os tiros erraram. Esse alívio foi um grande peso tirado dos meus ombros. No entanto, uma grande pergunta permaneceu sem resposta. Quem era aquele homem e por que ele fez o que fez? A resposta me deixou completamente surpreso. Acontece que ele era o ex-marido da mãe do Ben, ou seja, o ex-padrasto dele. Ben nos explicou que esse homem sofria de esquizofrenia paranoica e transtorno de personalidade múltipla. Ele nos contou que, no passado,
Ele tinha tido alguns surtos, mas nada parecido com o que aconteceu naquela noite. Alguns meses atrás, alguém próximo a eles tinha falado que ele estava passando por sérios problemas, que tinha começado a usar drogas e, para piorar, tinha parado de tomar sua medicação. Apesar de tudo isso, ele e a mãe nunca pensaram que ele pudesse ser uma ameaça, especialmente porque não estavam em contato com ele desde que ela se separou dele há mais de 4 anos. A verdade é que se eu já não gostava de festas antes, depois desse episódio eu fiquei completamente convencido de que deveria evitar todas elas. A ideia de alguém como aquele cara poder invadir a vida de qualquer um, assim, foi algo que eu quis manter bem longe de mim. Essa experiência só me deixou mais claro que, às vezes, as coisas podem sair do controle num piscar de olhos, e eu não estou disposto a correr o risco de viver um pesadelo como aquele de novo. Eu lembro do dia em que tudo deu errado como se fosse ontem. Era véspera de Ano Novo e eu estava no meu quarto, como de costume, preso na frente do meu computador, depois de ter passado a noite com meus amigos. Eles haviam ido comemorar com suas famílias, então eu estava sozinho, curtindo a calma, enquanto minha mãe e meu irmão estavam lá embaixo, preparando tudo para a nossa pequena festa de Ano Novo. Algo que eu não gostava nem um pouco, mas aquela paz que eu tinha foi de repente quebrada quando minha porta se abriu com força. Era o Brandon, meu irmão. O rosto dele estava vermelho, e ele estava ofegante como se tivesse corrido uma maratona. Ele estava chorando, mas não de um jeito normal. Ele estava visivelmente perturbado, quase à beira do colapso. A mãe me gritou de novo. Ele exclamou, tirando os fones de ouvido. Eu o conhecia bem e sabia que sempre foi sensível, mas naquele momento ele estava fora de controle. Então, perguntei o que havia acontecido, imaginando que fosse algo relacionado à mãe e ao jeito dela. Acontece que ele se recusou a tomar banho porque já tinha tomado de manhã, e para a mãe isso era completamente inaceitável. Por que você não faz o que ela pede? Só por hoje? Perguntei, tentando amenizar. Porque ela não tem direito. Ela sempre me trata como lixo. Ele respondeu, falando a 1000 por hora, cheio de raiva. As palavras dele estavam carregadas de ódio, e eu vi algo escuro nos olhos dele. Esse não era o Brandon que eu conhecia. Ele parecia ter perdido o controle completamente, e dava para ver a raiva tomando conta dele. Um dia eu vou fazer algo com ela que ela nunca vai esquecer, ele jurou, ameaçador. Tentei acalmá-lo, mas nunca o tinha visto tão furioso. Decidi que o melhor seria ir falar com a mãe antes que a situação fugisse ainda mais do controle. Eu a encontrei na cozinha, colocando os últimos detalhes no jantar, e contei o que estava acontecendo. Mãe, o Brandon está muito irritado, falei. Ela mal olhou para mim e respondeu. Agora ele quer me fazer passar raiva. Esse garoto precisa aprender que nem sempre vai conseguir tudo o que quer. Mãe, eu acho que ele precisa de ajuda. Eu realmente acho. Insisti, mas era como falar com uma parede. Ela não estava disposta a ouvir. Ela só se tornava mais defensiva. Ela sempre foi rígida, mas com o Brandon era pior. E qualquer erro virava uma palestra ou um castigo. E quanto mais eu tentava explicar, mais ela ficava irritada. Vou ser mais branda com ele hoje à noite, mas não me provoque. Ela disse, e eu não sabia se era uma promessa ou uma ameaça. Voltei para o meu quarto me sentindo impotente, rezando para que a noite acabasse sem mais problemas. Como eu estava enganado. Quando os convidados chegaram, Brandon estava no sofá assistindo TV, como se nada tivesse acontecido. Mãe estava dando ordens, como de costume. Embora ele a obedecesse, havia algo estranho no comportamento dele, como se estivesse acumulando energia para um surto mais tarde. Eu pensei que talvez ele estivesse tentando evitar confusão, mas havia algo perturbador no olhar dele, e dava para perceber que eu não estava gostando disso nem um pouco. Só esperava que não fossem fazer um espetáculo na frente dos convidados. Não saber o que fazer naquele momento seria o menor dos meus problemas mais tarde. Durante o jantar, tudo parecia normal no começo. A família conversava, as crianças riam e até a mãe sorriu algumas vezes. Mas então, quando a mãe percebeu como o Brandon estava comendo, a expressão dela mudou de repente. Ele estava com manchas de molho na camisa,
e isso a irritou muito. Brandon, você pode comer como uma pessoa normal, pelo menos uma vez na vida? Ela perguntou. Ele não respondeu, continuou ignorando ela. Foi então que a mãe perdeu a paciência. Você parece um selvagem, não tem vergonha. É tão difícil comer um prato de macarrão sem humilhar a gente. Ela reclamou sem parar. E eu me lembro claramente da última coisa que ela disse. Às vezes eu acho que você realmente não tem futuro. Está destinado a ser um perdedor se não mudar. Aí, Brandon largou o garfo no prato e o som metálico ecoou como um mau presságio. Ele se levantou lentamente, com o rosto completamente vermelho, e antes que alguém pudesse reagir, ele pegou a faca maior da mesa, levantou-a com as duas mãos e partiu para cima da mãe. Tudo aconteceu tão rápido que eu não consegui processar o que estava vendo. O primeiro golpe acertou o ombro dela, mas Brandon não parou. Ele caiu em cima dela, gritando coisas que eu não conseguia entender, enquanto a esfaqueava repetidamente. Estava sangue por todo lado. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na vida. Os gritos tomaram conta da casa. Minha tia desmaiou. As crianças começaram a chorar e ninguém sabia o que fazer. Era um caos total. Eu pulei da cadeira e corri na direção deles gritando: Brandon, para! Você vai matá-la. Mas ele estava completamente fora de controle, se movendo como um louco. Esse não era o irmão sensível que eu conhecia. Parecia que algo mais estava controlando ele. Mãe parou de se mover, desabando sob o ataque brutal de Brandon. Mas ele continuou atacando como se não conseguisse parar. O sangue jorrava por todos os lados, e quando eu finalmente consegui chegar perto, Brandon virou para mim. O rosto dele estava manchado de sangue e os olhos dele estavam vazios, como se meu irmão nunca tivesse existido naquele corpo. Isso é sua culpa. Você sempre defende ele, ele gritou, partindo para cima de mim com a faca levantada. Eu não tive tempo de pensar. Só levantei os braços para me proteger e senti a lâmina cortar minha pele. A dor foi extrema, mas o medo foi ainda pior. Eu sabia que se não fizesse algo, não sairia disso vivo. Caímos no chão, lutando, e percebi que eu tinha mais força do que poderia imaginar. Eu agarrei o pulso dele com toda a minha força, mas senti que estava perdendo. Foi quando meu tio finalmente percebeu o que estava acontecendo e correu na nossa direção, pegando Brandon por trás e tentando afastá-lo de mim. Outros membros da família se juntaram, mas Brandon lutava como um animal selvagem. Ele mordia, chutava e socava quem chegasse perto dele. Parecia que ele nunca ia se cansar. E quando eu pensei que fosse acabar, Brandon se soltou e partiu para cima de mim novamente. Eu caí no chão, mas meu outro tio conseguiu segurá-lo no meio do caminho. Quando a polícia chegou, Brandon estava lutando no chão, imobilizado, mas ainda gritando que a mãe merecia morrer, que ela era o problema e não ele. A cena era caótica. A sala estava uma bagunça. Mãe estava morta e seu corpo estava dilacerado, coberto de sangue. Eu mal conseguia me levantar, meu braço cortado e as pernas tremendo como gelatina. Durante o interrogatório, a polícia me disse que Brandon estava completamente calmo, olhando para o chão com uma expressão vazia. Ela mereceu, ele disse, como se o que tivesse acontecido não o incomodasse nem um pouco. Ele disse que talvez tivesse se enganado sobre o irmão dele, ou seja, sobre mim, mas que a mãe definitivamente merecia. No final, eles o declararam não culpado por motivo de insanidade e o mandaram para um hospital psiquiátrico. O médico disse que ele sofria de psicose severa, mas isso não tornou a situação mais compreensível. Eu ainda o via como meu irmão, o garoto que chorava quando alguém zombava dele, mas aquela parte dele se foi. Agora a casa está vazia. Eu fui morar com minha tia e meu tio, e não há um único feriado em que eu não sinta o olhar de pena e os olhares da família. A verdade é que eu me sinto patético falando sobre o Brandon. Preferia que ninguém mencionasse ele. Eu tentei visitá-lo, realmente tentei, mas toda vez que o vejo, percebo que, na realidade, o Brandon também morreu naquele dia, pouco antes da mãe.